Olá, meus irmãos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja a qualquer hora que você está vendo esse vídeo, eu não sei a hora. Que Deus te abençoe. Estamos aqui para mais um dia, desse propósito, desse projeto, dessa jornada espiritual da leitura da Bíblia. Hoje vamos ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? É uma leitura breve hoje, é do capítulo 1 ao capítulo 3. É uma carta bem pequena, mas que nos ensina muito, como todas as outras cartas. Então, vamos orar como sempre. Feche os seus olhos, abre o seu coração e deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Deixa o Espírito Santo te ensinar, te dar revelações através desta palavra. Pois a maior revelação que temos nessa terra é a palavra de Deus. Então vamos orar. Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui com saúde, com paz e alegria para a continuação desse projeto, dessa jornada espiritual. Pai, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade para falar conosco através dessa palavra, para nos ensinar, para nos dar discernimento e para nos revelar, Pai Santo, Pai querido, essa palavra maravilhosa, Pai. Então, Senhor, derrame o Teu poder e venha dar-nos sabedoria a cada dia mais, ó Pai. E venha nos dar cada vez mais ânimo, mais vigor, para, meu Deus, ler essa palavra e não apenas ler, mas também praticá-las com nossas ações, com nossas atitudes, no nosso dia a dia, aonde nós estivermos. Que sejamos carta de Cristo para as pessoas, pois é assim que devemos agir, é assim que devemos ser. Devemos viver, ó Pai, um evangelho no nosso interior, e não um evangelho, ó Pai, superficial, um evangelho, Pai, amado, religioso, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor não se agrada da religião, mas se agradam, ó Pai Santo, dos fiéis da terra, se agradam, ó Pai Santo, Pai querido, das pessoas que te buscam, te adoram em espírito e em verdade. Então que nós possamos a cada dia mais te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura, meu irmão. Capítulo 1. Saudação. Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, irmãos que estão unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O juízo final. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornaram merecedores do seu reino pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós, que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês. E vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! A revolta, o perverso e a misteriosa maldade. Capítulo 2. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou.
Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizamos ou anunciávamos o Evangelho ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que eles acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora? Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Firmeza e fidelidade. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Aleluias. Orem por nós. Capítulo 3. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Trabalhar e fazer o bem. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém, sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Saudações. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. E que o Senhor esteja com todos vocês.
Com a minha própria mão escrevo isto, saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas, é assim que escrevo. Bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E quem crê, diga amém. Aleluia, meus irmãos, glórias a Deus. Essa foi a leitura de hoje, breve, mas maravilhosa como sempre. Aleluia. Meu irmão, eu não me canso de falar. A cada dia que eu leio essa palavra, eu me apaixono mais por Jesus. Eu me apaixono mais pela obra que Deus fez através do seu Filho amado Jesus. Uma obra salvífica que nos salva. Aleluia. E cada dia, meus irmãos, eu me apaixono mais por esse Jesus, por esse Deus. Porque, meus irmãos, olha, pegue isso. Nós não temos que amar a Deus pelo que Ele faz. Nós temos que amar a Deus pelo que Ele é. Porque se Ele fechar a porta, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir a porta, Ele continua sendo Deus. Se Ele te curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Aleluias! Então aprenda a adorar a Deus, adorar a Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Pois Ele é tudo para nós, Ele é todas as coisas para nós. É por Ele que nós vivemos. Olha, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Amém? Então, se você está vivendo uma vida longe de Cristo, né, você que chegou até aqui nesse vídeo, se está afastado dos caminhos do Senhor, meu irmão, não troque 30 anos de curtição, 70 anos de curtição nessa terra por uma vida eterna do outro lado. Amém? Vale a pena sofrer nessa terra pelo Evangelho. Vale a pena sofrer perseguições. Vale a pena ficar sozinho, longe de amigos. Amém? Sofrer por essa palavra como Jesus sofreu. Porque, meus irmãos, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Nosso trabalho, a recompensa vai ser a vida eterna. Porque a morte de um cristão, a morte de uma pessoa que segue a Cristo, que vive segundo o Espírito, é apenas um começo de uma vida eterna com Jesus, com Deus. Aleluia, meus irmãos. E olha, está chegando muito perto essa hora. Amém? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aquele banquete nos espera. Jesus, nós vamos tomar a ceia com Jesus. Amém, meus irmãos, olha que coisa gloriosa. Quando eu ver esse Jesus, eu quero dar um abraço nele, bem firme, bem forte, e agradecê-lo por tudo. Amém? Eu quero beijar ele, eu quero abraçar e não soltar. Amém? Então que Deus te abençoe. Até amanhã. Hoje terminamos, as 2 cartas de Tessalonicenses. Amanhã iremos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém? Então que Deus te abençoe, não falte. Amanhã estaremos aqui novamente com um novo vídeo e uma palavra tremenda. Aleluias! Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais. Que Deus e o Espírito Santo habitem em seu coração. Tchau, tchau.